Olá, Flávia. Vocês estão me escutando? Me dá um sim aqui se estão me escutando. Estão me escutando? Sandra, olá. Tá me escutando, Emilda? Oi, tô. Não, e o mais engraçado é que a minha conexão despencou na hora que eu ia virar a câmera aqui. Hã? Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Então, eu estou vendo aqui que tem um monte de gente. Renata, Sandra Albuquerque, Flávia Mendonça, Glauci. Todo mundo está por aqui. Está todo mundo por aqui. Beatriz, minha querida médica dermatologista, que eu só agradeço. Está aqui a Bia, nossa médica também. Né? Musas. Só nós que somos musas, né, Bia? Você não é, né? Linda. Então, pessoal, para quem não me conhece, né? Eu sou Sandra Fabiano, sou professora há mais de 20 anos e adoro o que eu faço. Adoro, simplesmente adoro o que eu faço, adoro ensinar o que eu aprendi com alguém. E o que me inspira mesmo, sou professora coordenadora de um curso de especialização de implantodontia na São Leopoldo Mandique, Rio de Janeiro, juntamente com a professora Emilde, minha convidada, né? Mas o que me inspira mesmo é tentar inspirar também e motivar os meus alunos a olharem para os pacientes com aquele olhar bem focado, vendo as necessidades desse paciente. A nossa especialidade, implantodontia, apesar que nossa primeira formação é pério, ela é uma especialidade que você vai lidar com a autoestima total. Você vai lidar com simplesmente o paciente chega, não sorri muitas vezes ele não consegue se alimentar, é falta de dente, é autoestima lá embaixo. Pra falar, falta de autoestima às vezes, né? Lá embaixo. E a gente vê, não é só na faculdade, no consultório também. Pessoas, às vezes, muito jovens, né, Emilda? E eu vejo assim eu fico pensando, meu Deus, há muitos anos eu escutei o Dr. Dennis Tarnow, nosso querido Dennis Tarnow, fala, gente, pelo amor de Deus, quando vocês extraírem um dente de um paciente, que muitas vezes o dente está perdido ou fraturado total, Tem condições mesmo. façam alguma coisa. Eu nunca esqueci isso. Foi em 2001, quando eu fui vê-lo lá em Brasília, que ele veio num congresso da Triae. E até hoje eu fico pensando, será que as pessoas fazem? Nós fazemos. Mas eu não vejo isso porque quando eu chego, principalmente na faculdade, paciente de 37 anos, dentro na pré-maxila, com o rebordo já totalmente atrófico. Então, eu fico pensando, quem extraiu é também um dentista. É um profissional como nós. E eu acho que a técnica de preservação de alvéolo não é difícil. Eu acho que todos os dentistas deveriam saber. Então, assim, fica a dica. Isso não pode acontecer mais. É um dos motivos que a gente. Uma das muitas coisas que nós vamos conversar aqui hoje, né, professora Emildre? Então, a minha querida convidada aqui, né, que para quem não conhece, a Emildre é super doutora, super periodontista, especialista, mestre e doutora em periodontia. E, para minha sorte, trabalha comigo na faculdade, para a sorte dos alunos. E a gente é muito amiga, a gente é parceira de muitos anos. A gente não fala quantos anos, mas são muitos anos, né? Parceirona na Pério, começamos na Pério no mesmo ano que você começou, eu comecei. Você É, fez prova, né? Onde eu fiz também na BO. Depois você foi para Bauru e eu, mais tarde, fui para São Paulo, para o Sendic, fazer implante, depois fazer mestrado em Campinas. E a gente pensa muito igual em relação à conduta no consultório, a conduta de prevenção da pério, da manutenção de pério, que nós somos periodontistas até hoje, e na conduta de receber um paciente que não tem dente, que ele quer voltar a sorrir, ele quer voltar a ter a função dele mastigatória.
E a gente tem que ter muito respeito pelo paciente. Então, esse olhar para o paciente, para mim, é fundamental que o aluno aprenda e que todos os dentistas se inspirem nessa live que nós vamos fazer, pela nossa paixão que isso aconteça, para que faça também. Então, agora eu gostaria de entrar na nossa conversa propriamente dita, aqui no tema da nossa conversa, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? A inter-relação da periodontia e da implantodontia. Porque, na verdade, a implantodontia herdou muitos conceitos da periodontia, daquela periodontia dourada, dos anos dourada, dos anos 80. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Emilde. Então, a gente começou na pério nessa época, né, dos anos 80, onde foi o boom da periodontia. Então, vou falar da periodontia guiando a implantodontia. Tanto é que quando a gente começou a implantodontia, tinha restrição de quem poderia fazer a especialidade de implantodontia, né? Eram só os bucomaxilofaciais e os periodontistas. Quando né? eu fiz Você em São disso? Paulo também, isso eu lembro bem o ano. 1996, 97, lá com o Wilson Sendic. Era pouquíssimos alunos, porque eram só especialistas, né? Então, a pério ela é fundamental na implantodontia. Eu acho que ela faz toda a diferença. Mas Então, continua, por favor. e aí, nessa época, né, que era o boom da periodontia, que muitos trabalhos começaram sobre regeneração tecidual guiada, né, nos anos 80 com Linde, Karen, Gottlob, e já se falava da regeneração do osso, né, mas para periodontia. Depois, nos anos 90, quando a implantodontia começou realmente a se fixar, e assim difundir aqui no Brasil, né? Porque no mundo o primeiro cara implantado foi lá na Suécia em 1966, né? Foi o primeiro, Branemark. o Branemark, e depois que veio para o mundo e o Brasil chegou praticamente 20 anos depois, né? 20 anos depois da Suécia. Até a gente comemorou 20 anos. Não, Hã? aqui a gente comemorou 20 anos de sua integração no Brasil, tá certo. Foi quando lá tinha 20 anos que chegou aqui, eu não esqueço. Então, Porque o congresso de comemoração dos 20 anos da implantodontia foi no dia do meu aniversário lá em São Paulo, então não esqueço. bom, do nosso, né? Até isso a gente é parecido. Uma 18 de agosto, eu sou 19 de agosto. Duas leoninas, né? Então, Emildo, pegando o gancho nisso aí, do boom, eu chamo de anos dourados da periodontia em Gotemburgo, que por coincidência, ou não existe coincidência, né? Branemark também, a moderna implantodontia floresceu em Gotemburgo também, né? Todas essas pessoas, Linde, Carey, Niemann, Gottlob, né? Eles entraram, inclusive, depois também nessa era da regeneração óssea guiada. Óssea Né? guiada, Mas conceitos da com os periodontia. conceitos da regeneração tecidual guiada. Mas, na verdade, em 1988, eu sempre coloco esse artigo nas nossas aulas, Dali já falava sobre isso, sobre se fazer a regeneração para os implantes ficarem posicionados mais tridimensionalmente melhores. Mas esse termo é interessante, ele só foi cunhado. Regeneração óssea guiada, ROG, pelo Daniel Buser, em 1993. Foi ele que cunhou isso. Porque até então se colocava implante, né? Mesmo com a moderna implantodontia do Branemark, aonde tinha osso. Aonde tinha osso. Então, aonde tinha osso. Que depois penavam para poder reabilitar, né? Para poder colocar coitado do protesista, do reabilitador. E aí penava, né? Para vestibular, para lingual. Exatamente. Depois começou o conceito da implantodontia guiada pela prótese, proteticamente guiada e os implantes viu-se uma posição tridimensional. Mas isso, Emildo, foi uma mudança de paradigma
enorme. Isso foi nos anos 90 para 2000. Isso. Total, o paradigma mudou, porque E daí que começaram as regenerações se não ósseas. tem osso, faça-se osso. Foi a Faça época das cirurgias mais avançadas, né? Se falava em mento, se falava em retromolar. E na regeneração de alguns rebordos atróficos. Começaram a tirar de tíbia, de tíbia. Não, isso, o lá. Brandemark já fazia. Lá eu cheguei a ver uma cirurgia do próprio Brandemark lá no Centrinho, em Bauru, quando eu morava lá. Foi um acontecimento, um evento. Ele foi Imagino. para poder ensinar as técnicas de regeneração tirada do ilico. Mas eram cirurgias assim, muito grandes. Assim, o paciente ficava muito debilitado depois, tinha que fazer fisioterapia. E a chance de dar problema era grande, dava muita necrose óssea. Você pegou isso já nos anos 90. 90. Pois é, mas nos anos 90, na Europa, vamos dizer, o Daniel Buzzi, ele já estava fazendo regeneração asseguada com membrana Gore-Tex. Mas demorou chegar aqui. Custou chegar aqui. Legal, né, Sandra? Você sabe quando chegou aqui? Nos congressos que a gente ia fora, a gente trazia material, né? Trazia o osso, trazia membrana. Trazia tudo escondido, porque não podia entrar nada, né? Mas hoje ninguém tem coragem de fazer isso, não. Hoje nem deve fazer isso. Mas um fato interessante que o primeiro workshop de membrana Gore-Tex foi o Dr. Raul Cafesi, que veio ao Brasil. Foi isso, sabe quando foi isso? 1991, porque eu me lembro que foi lá em Curitiba, em algum hotel, algum resort. Que dali eu me apaixonei pelo Dr. Cafesi, né? Metaforicamente falando, hein, gente? Pelo Dr. Cafesi. E fui para lá, eu e a Vanessa, fomos para os Estados Unidos fazer uma educação continuada com ele, antes de eu fazer implante. Porque ele veio dar regeneração tecidual guiada, né? E que a gente apaixonou pela técnica, porque até então, o que você fazia? Você só não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Depois, falei, poxa, eu posso... Né? Conseguir um pouco de cimento, o dente pode ficar na boca mais tempo. Isso foi muito interessante, mas isso já era 91. E logo depois a implantodontia entrou com a regeneração asseguada também. Muito pesadas, né, Sandra? E essa coisa da regeneração óssea guiada com membrana não reabsorvível, né? Que não existia membrana reabsorvível. Então, assim, as coisas estão evoluindo muito, né? Dessa época da década de 90, 2000, que começaram... 2000 foi outra mudança de paradigma, Mildred, porque foi a era que começou a estética. Né? A estética. Foi quando... eu quero perguntar uma coisa para você. Se você se lembra, né? Quando que a gente começou a pensar em fazer preservação de rebordo alveolar com a técnica do Biocol? Você se lembra dessa técnica, Mildred? A gente foi num congresso fora do Anthony Scler. Se você não lembra, eu vou lembrar para você. Quer que eu lembre? Não, eu lembro. Foi o ano que a minha filha nasceu e eu fui para Boston assim, com o coração na mão, deixando ela pouquinho. A gente viu o Anthony Scler lá. Poxa, esse cara tá falando um negócio muito diferente, porque ainda não era 2005, quando o Araújo e todo mundo veio falar sobre regeneração do rebordo, sobre a remodelação da parede vestibular. Era antes, acho que era 2002, por aí. Foi 2002. 2002. Aí que ele falou, ele mostrou vários casos. Eu me lembro até que ele era speaker, né? Conferencista da Geistlich, porque ele mostrou com o Bios. Ele mostrava o livro dele é maravilhoso. Até hoje eu uso para aula. O Anthony Scler é um grande dentista em Miami, e onde ele dá cursos de treinamento de cirurgia avançada e de implantodontia. Dizem que é muito bem montado o centro de estudos dele. Eu nunca fui, eu só vi várias vezes em Boston, em alguns congressos que a gente foi. E a gente voltou muito encantada com isso. A gente passou a usar esse termo, Biocol, que é extrair o dente. O Biocol e começar esse conceito da preservação do alvéolo. Da preservação do rebordo alveolar. Mas a gente não falava preservação do rebordo alveolar nessa época. Não, a gente falava Biocol. E não era só para implante. Ele mostrava o Biocol para pônticos também. Tirou o dente. Não era preservar o rebordo. Colocou enxerto.
colocava uma membrana para fechar o alvéolo, assentava um provisório e você tinha aquele rebordo lindo. Interessante que eu tenho uns artigos do Maurício Salama, de 98 mais ou menos, onde ele mostra essa preservação, deixando a raiz também. Para Isso. você preservar o rebolo. Hoje se deixa meia raiz, né? Que é a Você técnica do lembra socket da shield. capa do livro do Linde, um livro azul? Era um corte histológico com um fundo do alvéolo com a raiz e o implante Sim, instalado. Então, para preservar. Hoje em dia tem essa técnica, né, de fazer esses socket slice na shield. socket Né? shield Então, às vezes, para o que preservar. acontece? Por que eu te perguntei se você se lembra do Scler? Porque, Porque na foi verdade, a gente. A gente usou muito isso. A gente não dava aula junto ainda não, nessa época. Mas logo depois passamos a dar. Eu acho que em 2011 que a gente começou a dar aula aqui no Rio de Janeiro. Que eu já dei aula lá em Campinas. Quando eu fiz mestrado, fiquei lá, dei aula na especialização, mestrado, e vim para o Rio. E a gente na faculdade aqui, porque por isso que eu perguntei, você se lembra quando você começou a fazer isso? Porque até então a gente não fazia isso. não. Não. Essa coisa de Mas olha quanto fazer tempo tem extração isso. do alvéolo com Biocol, 2002, 20 porque não tinha, anos, quer dizer, tem não tinha 20 anos que a material. gente faz isso. E eu fico assim meio impressionada que até hoje, principalmente na faculdade, chegam pacientes com menos de 40 anos, principalmente na praia maxila, edêntulo, sem osso. Quer dizer, esse paciente já teve dente, porque a maioria não foi por causa de acidente. Se for, tem os casos, as exceções, doenças, acidentes, mas pacientes, sim, com dente. Agora, se ele tem 37 anos, agora extraíram todos os dentes e não coloca nada. Eu acho inadmissível hoje, por isso que eu acho que tem técnicas hoje muito fáceis que o clínico pode fazer. Ele não vai fazer cirurgia avançada, ele vai ter que aprender. Mas a técnica de extração com preservação do rebordo alveolar, eu acho que é uma técnica bem previsível. O que você acha? Queria que você falasse. Não, e assim, como você falou, como você está falando, né? A gente aprendeu esse Biocol em 2002 e logo depois Maurício Araújo, né, que é um brasileiro que é super citado, qualquer pessoa que você ouve falar, qualquer congresso fora ou no Brasil, sempre cita o trabalho do Maurício sobre justamente a preservação do alvéolo para poder depois você conseguir colocar o implante numa melhor posição. Então, para permitir a instalação do implante guiada proteticamente, né? Pois E, é, mas o e Maurício, eu acho assim que ele em 2005, eu vi ele falar. Tenho muito orgulho de ter visto ele falar também lá, onde a gente sempre vai buscar informação naquele congresso da Quinta Essência, né? Ele puxou um freio de mão, estou falando metaforicamente, na comunidade científica internacional. Porque é óbvio que a gente já tinha um Joseph Kahn maravilhoso, fazendo instalações imediatas, mas não tinha um protocolo muito estabelecido como é que era isso. por Como o que Maurício o que ele amostra, né? mostrou? Não só ele, hein? Antes dele, eu queria fazer deferência a uma pessoa que eu gosto muito, que você sabe que eu era amiga, que era o Cardarópoli, o Giuseppe, né? Que ele faleceu tem uns 4 anos, novo ainda. Em 2003, ele com o Linde também, ele também foi aluno do Linde lá, como o Maurício foi. Ele também fez, o que eles fizeram? Eles fizeram trabalhos mostrando o comportamento de um alvéolo pós-extração. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. E nesta época, muito interessante que em 2003, nós já tínhamos o trabalho do Schropp, mostrando que perdia 50% após a 50% no extração em um primeiro ano. ano. Em um ano. 50% no primeiro ano. 50%, entendeu? Da espessura do alvéolo, porque geralmente no primeiro ano é espessura. Depois que começa a perder Altura. em altura. E que interessante que 2/3 dessa perda são nos 2 a 3 primeiros meses.
Então, É ou muito seja, drástico isso. tá, tem que preservar o alvéolo, né? Tem que preservar. Maurício, na época, muita gente, o Maurício está falando que não é para fazer implante imediato. Ele não falou nada disso, ele é um cientista. Ele simplesmente mostrou o que acontece no alvéolo, porque, na verdade, ele mostrou muito em dentes anteriores, porque dentes posteriores você tem o osso alveolar, e o osso alveolar propriamente dito, que é aquele voltado para a raiz do dente, onde insere as fibras de Chaplin, você tem mais osso basal circundando os dentes inferiores. Na pré-maxila, né? Nos dentes superiores, anteriores, a pré-maxila não tem, ela tem basicamente só osso alveolar, só osso alveolar propriamente dito, que é o bandobone que se absorve aí rapidamente. Ou seja, hoje a gente fala muito se remodela. É natural. A vestibular, ela é composta quase nada. Não deve ter nem faixa de osso basal ali. Deve ter só osso alveolar. Tem trabalhos mostrando que você conhece também do Januário e do Linde também, que foi aluno dele lá, o Januário de Brasília, nosso colega, falando que ele mediu por tomografia Cone-Beam, né? A espessura da parede vestibular, ele disse que 50% é menor ou igual a 0,25 milímetros. É muito fina, né? Hoje, a gente tem oportunidade com essas tomografias de alta resolução de observar isso melhor. Usando a técnica de Januário, né? Afastamento dos tecidos moles. Apesar que o afastamento dos tecidos moles não é bem para isso, ela é mais para mostrar a espessura de tecido mole. Mas você visualiza melhor, né? Você visualiza melhor e outra, não só isso, uma tomografia de alta resolução, você visualiza melhor a tábua óssea, visualiza a distância da junção cemento-esmalte para a tábua óssea e etc. Você vê aonde nós chegamos, nós evoluímos. Então é inconcebível se deixar um paciente fazer uma extração e deixar para lá para ele procurar. Se você não faz implante, o plantodontista daqui a 4 anos e ter que fazer o quê? Cirurgias regenerativas, né? Complexas, Emilde. Muito complexas. São cirurgias enormes. Essas de pré-maxila são cirurgias com grande custo. Um grande custo para o paciente. Mais de uma cirurgia custosa, muito biomaterial, membrana, né? Mas, exatamente. Então, agora, assim, eu acho mais fácil preservar. A evolução que veio, né? Antigamente, então, já sabia que tinha que preservar o alvéolo. Então, o conceito, antes do trabalho do Araújo até, era colocar implantes largos nos alvéolos, achando que preenchendo o alvéolo com implante, colocava implante de 5 no incisivo central, né? Para poder preencher o alvéolo. Mas todo mundo fez isso no começo, não se sabia. Por isso que eu falei que a comunidade científica internacional deve agradecer muito ao Maurício, porque ele puxou o freio de mão. Então, as coisas mudaram. Ele puxou o freio de mão de mostrar que você tem que deixar um gap. Ele até está com um trabalho novo agora, eu não li todo, sobre o tamanho do gap que influencia na longevidade. Na manutenção. Mas o Joseph Kahn estabeleceu protocolos depois disso. Implante mais palatinizado, para você não encostar na parede vestibular. Você preencher o gap. Né? Quer falar sobre isso? Fala aí, você sabe. Mas... colocar o implante mais guiado pela prótese, preencher o gap e fazer enxerto, que eu ia falar da evolução da periodontia na implantodontia. Enxerto de tecido mole para melhorar em fenótipos mais finos. E o fenótipo da coisa. Então, de novo, a periodontia trabalhando junto com a implantodontia. Os conceitos... Ô, Emilde, trabalha demais, Emilde. Você falando sobre esse protocolo do Joseph Kahn, não sei de quanto foi esse trabalho, deve ter sido aí por torno de 2006, 2005, que ele estabelece bem os protocolos de instalações imediatas com preenchimento de gap. Hoje todo mundo fala isso, mas a gente tem que saber que ele já vinha falando isso e logo depois de 2005, 2006, ele começou a falar mais. Você se lembra quando eu voltei de um congresso e te telefonei? Vê se você vai lembrar. E falei assim, arruma uma paciente para a gente fazer igual ao Joseph Kahn.
uma técnica que eu vi, e a gente fez, eu arrumei o caso, incisivo central, fizemos assim, nosso primeiro caso. Eu falei, arruma de qualquer jeito, porque eu quero fazer isso. Entendeu? Carga imediata, preenchendo o gap, e o abattement de zircônia. Foi primeiro vamos colocar um pilar de zircônia, um implante da Nobel. Né? Um implante da Nobel. Você que eu ficava ligando por que eu te enchia. Porque, Mildred, somos basicamente... A nossa clínica é periodontia e cirurgia de implante, ou de qualquer tipo de cirurgia oral, né? Não as grandes hoje de bucomaxilo. Mas o marido dela é protesista, ele é um reabilitador. Eu falei, pega o Alexandre e vamos organizar isso, por favor, e vamos fazer um caso que eu quero fotografar, quero fazer isso, eu quero fazer isso. Você sabia que essa sua paciente, eu tenho ela fotografada, nós fizemos isso eu acho que foi em 2006 ou 2007. Eu tenho 2007, capaz de ter sido. Eu tenho, porque logo depois, porque esse artigo dele foi publicado em 2005, aí em 2006 foi um congresso onde ele falou, o Joseph Kahn teve um simpósio, estava falando sobre esse tipo de técnica, instalações imediatas, preenchimento de gap, observação, também já se falava antigamente se falava biótipo, biotipo, hoje a gente sabe que é fenótipo, né? Porque o fenótipo está relacionado não só à espessura do periodonto, mas com a situação que você encontra, o environment, que você encontra ali. Uns têm retração, outros não têm retração, outros têm... Não foi feito enxerto de tecido mole. Exatamente. Ela tinha um periodonto super espesso, maravilhoso. Super favorável. E está hoje do mesmo jeito que ela foi feita. Mas na época não tinha essa consciência de ter que fazer enxerto de tecido mole como hoje. Hoje é mandatório. Não tinha. Né? E a gente fez um caso que é meu orgulho. São já... mais. 2007 a 2021, quantos anos? São... 14 anos. 14 anos, Emildre. Ela é um amor de paciente. Puxa vida, né? Você se lembrou, então? Lógico. Foi, assim, uma experiência de dedicação, imediata, com ainda abatiment de zircônia. E o Alexandre que fez a prótese, trabalhou o zircônia ali na mão, duro pra caramba, né? Pois é. Eu fico pensando nos casos assim de pacientes. Vamos voltar lá na faculdade e pensar nos pacientes que a gente recebe. Hoje a gente incentiva muito a preservação de rebordo alveolar. Muito. A gente tem muito caso. E eu fico pensando uma coisa. Nessa pandemia, não sei se aconteceu no seu consultório. No meu consultório, foi uma chuva de dente fraturado. Muita gente. Eu voltei para o consultório, o primeiro paciente na pandemia foi que tinha fraturado um dente por estresse, né? Muita gente arranjando. Agora, no meu consultório, impressionante, está aparecendo pelo menos um por semana. Eu já tenho agendado mais um, que eu vou ver essa semana. E é impressionante como que isso aumentou, assim, absurdamente com a pandemia. Aliás, as coisas exacerbaram muito com a pandemia, né, Emilde? Porque os pacientes têm outra coisa. Os pacientes também abandonaram muito a manutenção periódica. Muito. O que você... Fala para mim um pouquinho sobre isso. Quando volta uma live. Mas, assim, realmente, tem casos, às vezes, já aconteceu. O paciente fala, não quero ficar tratando agora não, porque está na hora da pandemia, não quero ficar vindo no dentista. Então, extrai o dente, preenche o alvéolo, preserva. Você conseguiu convencer? Já mais de um paciente nessa pandemia fez isso. Depois você fala, mas pelo menos tem que tirar o foco de infecção, né? Sim. Outra coisa que eu queria deixar aqui a dica. Oi, que foi? A dica. Você também deve pegar muito paciente no consultório que às vezes já passou por muita gente e não se tomou providência. Demais. Dente com fístula, né? E o paciente também é muito culpado, às vezes não é o dentista, ele vai lá, ele procura outro. O que tem? O seu dente está com um problema endodôntico ou está com um problema periodontal, eu preciso de uma tomografia, porque pode ter uma fratura. Você não sabe
endodôntico, o que que é, né? Se é uma fratura, se é um problema periodontal apenas, sem dúvida. Exatamente. Porque eu acho que a tomografia veio nos auxiliar absurdamente Nossa. em todas as áreas, porque a tomografia de alta resolução, você tem um software que você possa navegar para ver direitinho, ela realmente permite fazer um diagnóstico mais preciso. E o paciente, esse paciente com fístula, cada vez que ele for num consultório, ele está perdendo osso. Não, sem contar que é uma infecção, né? Tá aí no organismo. A gente sabe que isso afeta tudo hoje em dia, né? Não, afeta total. Você vê que a doença periodontal é uma doença, eu acho que a gente que é periodontista, a gente vê muito essa saúde geral do paciente. Aliás, o que mais se falou durante essa pandemia, em tudo quanto é live de nutricionista, como de médico, de ortomolecular, de dentista, é sobre a saúde geral. É. Eu queria que você falasse um pouquinho aí. Terreno biológico, né? Você tem que cuidar do seu terreno biológico. Se você está com infecção, você está uma chuva de citotoxina no seu organismo. Então, assim, já que o tema da atualidade é a Covid, você está prejudicando o seu sistema imunológico até mesmo combater o Covid. Entendeu? E quando você tem essas infecções nos dentes, você faz exame de sangue, dá alteração. E o paciente muitas vezes sente. O PCR dele está alterado. O PCR melhora. do sangue de infecção, né? Tem. Proteína C reativa, uma série de proteína C reativa. Tem que ter alteração. E aí o paciente extrai o dente, né? Ele melhora. Nós fizemos isso numa senhorinha sexta-feira. Ela tem Alzheimer no nível altíssimo, não toma banho, não escova dente. E tá ela tem o quê? Alzheimer? Alzheimer. Então, ela extraiu o dente e na semana seguinte ela foi... O dente já extraiu todos os dentes, não tinha mais condição dela ficar. Aí falou que a parte cognitiva dela melhorou em uma semana, ela já estava mais animada, foi impressionante. Mais esperta? Eu acredito. Eu acredito. Então, isso Ô, Renato, eu também sou. Tudo bem? Então, eu fico assim, impressionada, porque se você pegar, nós estamos tratando de um tema tão importante aqui, nós estamos tratando de saúde geral, de preservação, de cuidado com o paciente, de atenção. O paciente gosta de ser cuidado. E outra, se você explica para ele tudo muito direitinho, ele aceita. A gente tem que aprender a conversar, a olhar o outro como um ser humano que quer ser cuidado. Então, no curso que eu estou fazendo agora, né, na nova formação de odontologia integrativa, o professor falou uma coisa que eu achei sensacional, é que o dentista só olha o paciente pela boca, não vê o corpo. E o médico olha o paciente com o corpo, não vê a boca. Então, você sabia que tem mudado muito isso? Hã? Alguns médicos, porque o pessoal da ortomolecular manda sempre procurar o periodontista. As coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando. Acima de tudo é saúde. A saúde geral começa pela boca, né? Pela alimentação, pelo que você fala. Como é que é? A saúde começa pela boca, pela alimentação, pelo que você fala. Também, né? Porque eu acho que a saúde é um conjunto, é uma roda, né? É complicado. E outra coisa, esses pacientes, tipo essa senhora, eu trato de muita gente idosa. A gente, como periodontista e como implantodontista, a gente... Posso, mas pessoas idosas, assim, mais adulta, né? Não só jovem e criança, mas adulto e idoso. Olha, eu diria para você, eu não sei como é que é no seu consultório, que a faixa de idade dos meus pacientes, a maioria é acima de 50. A maioria. A grande maioria. Alguns jovens procuram por algum acidente, que fraturou um dente para fazer um implante, mas a maioria é. Estética, né? Cirurgia de sorriso gengival. Sim. Né? A indicação de um ortodontista para alguma coisa. A gente tem muita indicação do ortodontista.
Mas, Emilde, e vamos falar sobre essa parte aí de cirurgia mucogengival, né? Que está Mais ajudando uma muito a vez, periodontia, a é, implantodontia, é, né? mais uma vez como periodontista, entendeu? É, eu digo sempre que eu sou uma periodontista que faz implante, que o meu olhar direto é da pério. Isso nunca vai deixar de ser. Porque eu olho aquilo, eu trabalho, você trabalha com o Alexandre, né, seu marido, e outras pessoas, eu também trabalho com outras pessoas, mas principalmente com ele, e eu trabalho com a Sandra Coutinho, que é a protesista. A gente faz tudo junto. Principalmente esses casos de preservação de rebordo alveolar, sabe por quê? Porque o paciente, se ele não coloca uma carga imediata, ele vai ter que sair, dependendo da área, com alguma adesiva, com uma prótese, selando ali também, para não perder o contorno da arquitetura gengival. Para mim é fundamental. Os dentes posteriores, você pode até, eu gosto muito dos abutments customizados, aí tem feito Exato. até bastante na faculdade. Mas anteriores, você pode até customizar o abutment, mas você tem que colocar alguma coisa. O Então, paciente assim, tá saindo. exatamente. Então, a gente trabalha muito com protesista junto. Nós somos juntos. O consultório, tem o meu consultório, igual que você tem com a Alexandre e com ela. O cuidado tem que ser de todo mundo, porque às vezes é difícil quem não tem o protesista trabalhar sozinho, porque você não tem aquela inter-relação. Eu acho que o protesista tem que participar. O que você acha? Não, sem dúvida. A implantodontia hoje é multiprofissional, mas principalmente o cirurgião com o protesista, né? O cirurgião eu coloco o periodontista junto. Porque, inclusive, até o conceito hoje em dia da profundidade da colocação do implante depende da espessura gengival. Quanto mais fino, mais profundo tem que ser o implante. Hoje, isso Né? aí é um dos assuntos Biotipo, né? interessantes que a gente vai abordar aqui também. Então, vamos falar sobre isso, sobre cirurgia mucogengival, sobre a gente incorporar da periodontia o requinte de uma incisão e sutura, né? Que eu falo que é a parte importante em todas as cirurgias, mas principalmente em cirurgias periodontais e em cirurgias de reconstrução de rebordo, por exemplo. Né? A técnica de incisão e sutura, porque geralmente a gente, quando preserva o alvéolo, quem está nos assistindo aqui que não é da área e que quer aprender, você faz flapless, você não abre o retalho. Por que você não abre o retalho? Por dois motivos. Um dos motivos é que se você preserva toda aquela integridade do periósteo. E você preserva a arquitetura gengival, as papilas. Você não precisa abrir o retalho para fazer uma preservação alveolar. Se você abrir o retalho, você já está fazendo uma regeneração. E o periósteo é diferente. Né? Você tirando é regeneração. Que em muitos casos é o tipo de alvéolo tipo 3. O 1 e o 2, não. Você faz tudo fechado e você não abre retalho. Mas vamos falar em cirurgias de classe 3, por exemplo. Rebote classe 3, são cirurgias mais avançadas. O requinte de uma incisão, de um fechamento primário sem tensão, que são pilares da regeneração assegurada, que não tem a tensão. Fechamento sem tensão. Sem tensão, absolutamente sem tensão. Né? Isso é muito da periodontia, é a nossa conversa aqui hoje. O que mais que você destacaria que seria da periodontia aí? Cirurgicamente falando. A técnica cirúrgica minimamente invasiva, né? Hoje em dia a gente tem os instrumentos, as mini lâminas, os tunelizadores, tudo que ajuda a Isso que eu queria que você falasse. Né? Os tunelizadores, esses instrumentos mais delicados, que ajudam na cirurgia. Microlâminas. As lâminas para fazer o enxerto de tecido para o implante, né? Não só na área de estética, porque quando a gente fala muitas vezes de enxerto de tecido mole em implantodontia, você imagina a área estética? Não, porque a gente sabe que hoje em dia tem que ter enxerto, até mesmo molar, para
melhorar o fenótipo, evitando futuramente uma periimplantite, que aí entra uma outra vertente da periodontia para a implantodontia, que é o tratamento das periimplantites, que estão assim, surgindo demais. Né? Hoje em dia, o já vai Lindy, vendo. lembra quando ele veio no Rio? A gente viu em algum lugar, ele não foi nenhum congressão, não sei se foi uma companhia que trouxe, ele falou que, isso faz muito tempo, que não dava 20 anos, isso tem mais de 20 anos que eu vi, que ele teria um boom de periimplantite. Mas, Emildo, eu acho que a periimplantite vem muito de não respeitar a biologia. A instalação do implante mal posicionado, a instalação do implante sem respeitar o espaço biológico. Hoje isso é uma coisa que se fala muito. Na também veio da onde o conceito? Da E periodontia. também, assim, o paciente perdeu o dente porque não cuidava. Né? Não gostava de passar fio dental, não escovava dente. Vai perder o implante, porque se não continuar não cuidando. Né? E não cuidando, e também se você colocou o implante sem respeitar os limites biológicos, Emilda. Porque hoje em dia, esse detalhe aí eu acho muito interessante. Tem muita gente falando sobre isso, tem aquele conceito de zero bone concept. Tem um belo livro aí, da Napoleão tem esse livro, e que eles falam que hoje em dia, a Academia Americana de Periodontia, junto com a Federação Europeia de Periodontia, em 2017, publicou em 2018 vários guidelines, vários conceitos sobre várias coisas. E um deles foi a mudança do nome biotipo para fenótipo. E a outra foi você falando que esse complexo, eles estão chamando muito de complexo, porque, na verdade, o espaço biológico em dentes, você tem uma inserção de tecido conjuntivo que você não tem no implante. Então, a gente colou esse nome para implantodontia, e eles estão preferindo falar o complexo supragengival. Porque é um complexo supragengival, que vai ter epitélio, epitélio do sulco, epitélio juncional, vai ter o tecido conjuntivo, que ele vai ser justaposto bem juntinho ali do dente, paralelo ao dente, e depois o osso. Mas você tem que ter um espaço para instalar um implante de, no mínimo, 3 milímetros de tecido, que hoje eles preconizam nesse complexo supragengival vários, 4 milímetros, fica seguro. Tecido mole. 4 milímetros. Se você pega aqueles implantes, aqueles rebordos muito edêntulos, não né? tem Ele não tem. Você vai colocar esse implante, você pode colocar um implante também infraósseo. Você consegue mais espaço. Do conceito do enxerto tecido conjuntivo, não só na área anterior estética, mas posterior para poder... Mas de bom tom, você colocar algum tecido para espessar, porque você vai ter mais longevidade do seu implante, você não vai ter adesão de placa, você pode desenvolver menos periimplantite, e você está com o seu espaço biológico preservado, porque você vai ter os 4 milímetros do complexo supragengival. Exatamente. E sem, voltando ao assunto de melhorar o fenótipo, não é só pela estética, né? É pela saúde. E facilita depois o paciente higienizar. Porque sem tecido mole, aquela área fica sempre irritada, né? Sofrida, dolorida. Aí o paciente já não higieniza direito mesmo. Então vira uma bola de neve, né? E aí é certo de dar periimplantite, né? Então, esse conceito hoje em dia é muito importante as pessoas levarem em consideração, e isso não é muito conhecido, né? E tratar o paciente periodontalmente falando, não adianta tirar um dente perdido por doença periodontal e instalar um implante, porque a doença vai continuar. A bactéria é a mesma, o organismo está doente, né? Então, se a gente troca 6 por meia dúzia, daí a pouco vai ter periimplantite. Então, de novo, ele saiu da periodontite para ter implantodontia. Vai entrar na periimplantite. Mas assim, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho muito caso, você não deve ter também, não. De periimplantite no meu consultório, não. Não vou dizer que eu nunca tive, óbvio.
Mas, graças a Deus, eu tive muito poucos casos nesses anos todos de implantodontia. Você também. Mas a gente recebe. Eu recebo pacientes de outros dentistas para tratar periimplantite, né? Então, Exatamente. tem O que vezes. você faz basicamente hoje, Mildred, no tratamento de periimplantite? Então, eu tenho usado muito ozônio, tratamento com ozônio, laser PDT, chama PDT. Sim, que a gente comprou, você comprou em São Paulo, eu estava junto. Ah, é, você Junto. estava comigo quando eu É. comprei. Eu tenho usado laser PDT e faço como é que fala? Um pool de sessões, né? E eu tenho pedido Faz muito, terapia regenerativa? dependendo do caso, faço. Entendeu? Quando perde bastante osso e nessa perda tipo taça, né? Defeito tipo 3 assim, aí eu faço terapia regenerativa. E Aí qual é abro, o seu índice de sucesso? qual é Você o acha índice? que é grande ou tem recidiva? Ou tem casos que você acha Tem caso melhor que tirar um tem implante? recidiva, tem caso que tem recidiva. Hoje mesmo, hoje eu atendi uma paciente que já estava de novo com periimplantite. Só que ela não higieniza. Ela, não gosta de passar fio dental. Eu falei, volta lá no dentista, manda tirar a coroa, coloca o cicatrizador, volta aqui, vamos começar tudo de novo. Aí ainda falei, você vai acabar perdendo. Se você não quiser higienizar, você está vendo que o seu organismo está gritando, né? E tem ainda as questões assim, que eu tenho pedido de exame de sangue, eu vejo que muitas vezes o organismo é um organismo inflamado. Entendeu? O paciente é um paciente inflamado. O terreno biológico dele é propício para desenvolver isso. Então, a doença é multifatorial, né, Sandra? Não É. é só local. Por que tem gente que não usa fio dental e não tem nada, e tem outros que tem? Então, a gente Sim, tem. não. A gente sabe que a periodontite eu acho que a periodontite ela é uma doença multifatorial, ela é uma doença genética, que a gente sabe já, ela é uma doença modulada por muitas coisas. A periimplantite também. Aí entra o caso de você saber que você não vai fazer uma terapia com implante no paciente sem estar controlado os outros dentes dele, que ele tem problema periodontal. Exatamente. Não é? Então, você, senão começa a Primeira virar uma bola coisa, de neve. Você perdeu primeira o coisa é dente, põe um terapia implante, básica. perde um implante, põe outro implante. Não, é. Tem que tratar É, da doença. exatamente. Tem que tratar da doença. Eu queria dar um recadinho pro pessoal aqui, gente. Vocês fiquem à vontade para mandar alguma pergunta para gente. Aqui, alguma sugestão. Eu vou falar no final, nos últimos 5 minutinhos, já está quase chegando, eu vou conversar com vocês quais são os nossos planos aqui, né, Milde? A gente ainda vai se falar muito aqui. E a gente pretende fazer uma série de lives sobre esse assunto e muitos outros mais, mas todos visando preservação, prevenção, tá? Na implantodontia, preservação do rebordo alveolar, basicamente, a gente vai falar, mas ela está vinculada a muitas coisas, biomateriais, a muita coisa que a gente vai ainda falar. Então, assim, eu queria saber, Emildo, você quer fazer suas considerações finais e que depois eu vou entrar com eles falando alguma coisa. Então, assim, dentro de tudo que a gente falou, eu acho que para chegar no tema de preservação alveolar, primeiro a gente tem que tratar a saúde, né? Tratar Isso. o paciente, né? Não olhar só a boca, olhar o paciente como um todo, a saúde geral dele, para depois a gente tratar a perda dentária. A preservação alveolar, que era mais ou menos o tema que você estava querendo abordar, ela é uma questão que não se questiona mais, evitar ao máximo aquelas grandes reconstituições que a gente fazia, né? Tirando osso de outras áreas ou fazendo a ROG, regeneração óssea guiada. E se o paciente não tiver condições de fazer um implante, seja por problemas de saúde, problemas financeiros, o que for, faz a extração do dente, faz a enxertia, aí outro momento você vai falar sobre os diversos materiais, né, para fazer isso, e sempre a E prótese e aguarda. a instalação do Isso é implante. você colocou um ponto que eu friso bastante.
Eu acho que a preservação alveolar, do rebordo alveolar, para que você não tenha essa perda dimensional que você tem pós-extrações, que isso aí é absolutamente inevitável. Inclusive, o Araújo cita muito no artigo dele que mesmo que você faça alguma preservação, várias pessoas, preservação, você vai ter uma remodelação. Por isso que nos implantes hoje você principalmente na pré-maxila, você indica, você hoje em todos os cursos, a gente indica, a gente faz, né? É preconizado, vamos dizer assim, que se faça o preenchimento entre o implante e a parede vestibular com biomaterial, né? Eu gosto muito de biomaterial, você não vai falar agora, mas eu gosto muito de biomaterial de reabsorção mais lenta, né? Para que se preserve esse volume. E você tocou num ponto, porque a preservação do rebordo alveolar após a extração, ela passa por você, após a extração, fazer uma regeneração do alvéolo, que é uma regeneração. É uma regeneração. Você vai usar, se você vai usar biomaterial, vai usar qualquer membrana para selar, ou nós usamos muito o LPRF, eu e Mildo, pelo menos aqui. Eu não trabalho mais em regeneração sem LPRF, porque eu acho que um dos pré-requisitos grandes para os biomateriais seja a fácil manipulação. Né? Será que está acabando aqui, gente? Não, tá. Fácil manipulação. Então, eu uso o LPRF porque ele me facilita. Ele me facilita para fazer o quê? O selamento do alvéolo. Né? Eu vou, além de usá-lo misturado com biomaterial, eu vou fazer o selamento do alvéolo. Então, isso é uma preservação. As instalações imediatas, para mim, são uma preservação também quando dá. Com ou sem provisionalização. Porque muitas vezes não dá. E outra coisa, você vai fazer preservação, às vezes, em áreas que não tem como você instalar o implante. Uma área que está muito próximo do mentoniano, por exemplo, um pré-molar. Em cima do mentoniano, o ápice dele. É preciso você fazer a preservação. E depois de uns meses, você vir fazer uma instalação de segurança. Se você está perto do seio maxilar, você vê que tem uma raiz bem encostada no seio maxilar. A gente sabe que para poder fazer uma instalação imediata, tem uma regrinha básica aí, que você tem que passar no mínimo 4 milímetros, além do ápice. Então, você tem que fazer a preservação ali. Então, tem muitos casos que você faz, ou aquela paciente sua que teve Alzheimer. O meu paciente, o clínico que não faz implante, pode fazer. Preserva o alvéolo e manda. Se você não faz agora, mais tarde você pode fazer um curso de implante ou não, mandar para o implantodentista, mas não mande embora sem fazer nada. Esse é o ponto, Emildo. Pensar no futuro, né? Pensa no futuro, esse é o ponto. Pensa sabe, na morbidade que o paciente vai passar em cirurgias avançadas, no gasto, né? Então, assim, é o que a gente vai falar várias lives chegando nesse mesmo assunto com diferentes pontos. Hoje foi sobre implantodontia e periodontia, outros nós vamos falar de outras coisas ao longo desse mês todo. Né? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Não quer falar nem oi pra mim? Tô brincando, Emildo. A gente fala todo dia, né? Porque, na verdade, eu e Emildo, além de... um apanhado geral, né? Senão acaba entrando muito profundo a essa hora, né? E aí a gente vai fazer também outras lives que a gente vai abordar outros assuntos. Porque a gente se fala todo dia, né, Emildo? Bastante. Além da gente ser amiga de longa data, ser mesmo parceirona, de vez em quando a gente opera junto, quando tem um caso interessante ou um caso mais complexo. Também. Uma ajuda a outra, a gente se opera muito. Então, gente, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui. Deixa a sugestão também para próximas lives para gente. Tá? Pode mandar no meu direct também. Eu respondo. O direct direciona. O da Emildo faz parte do nosso time, né? Porque agora a gente tem o time Regenera, que a nossa equipe, todos vão falar aqui, né? Aliás, a nossa equipe é maravilhosa, né, Emildo? O pessoal muito capacitado, muito
heterogênico também, que é bom, cada um fazendo uma coisa bem e auxiliando no outro que faz a outra coisa bem, né? Então, a gente vai tentar, na medida do possível, atender as dúvidas de vocês, porque tem gente que não gosta de deixar aqui nos comentários aqui. Pode mandar para o nosso direct, para o meu direct, principalmente aqui. Então, é isso que a gente tinha que falar hoje. A gente se vê, com certeza, na próxima semana, eu aviso. Um beijo para vocês. Emildri, grande beijo, minha amiga. Boa noite. Você é parceirona. Quem que está aqui? Eu vou ver aqui. Flávia. Oi, Flávia. Euquim, Glauci, foi nossa aluna. Quem mais? Carlos Neves, Recê Torres, Renata, Camila, da equipe, Jorge, muita gente. A Beatriz França, minha querida médica. Até minha mãe Sandra tá aí. Albuquerque. Até minha mãe entrou. Sua mãe entrou, a Babi está aqui. Selminha deve estar aqui também, o Reginaldo Fragoso, que é lá do Acre, mas que está sempre me prestigiando. Será o nosso futuro aluno. Quem mais? Que eu conheça, né, gente? Se vocês quiserem falar de onde vocês são, pode falar também. O Pedro Caldeira, me mandando um beijo. Obrigado, Pedro, pelo elogio para as duas aqui. Hein? Quem mais? Muita gente, algumas pessoas que eu ainda não conheço, mas eu vou conhecer, porque vai nos acompanhar. Então, fiquem de olho nas nossas lives, nossos avisos, que eu sempre vou dar um aviso de live. E a gente vai fazer muita coisa esse mês, tá bom? A gente vai fazer e a gente pretende fazer um curso online, né? Agora eu já estou contando aqui para todo mundo. Curso online de regeneração e preservação do rebordo alveolar. Mas antes a gente vai conversar bastante. Eu sempre fui muitas vezes relutante em fazer curso online, mas sabe que a gente aprende muito? Primeiro que fica à disposição, né? A gente vai lá num pause e volta para ver. Permitiu a gente aprender muita coisa que talvez não teria condições de viajar toda hora. Pois é. Eu acho excelente, né? excelente. Eu acho excelente e essa pandemia fez a gente repensar nisso. Então, eu acho que é isso aí. Estamos juntos aqui e, na verdade, eu acho que todo mundo que está aqui é muito ligado nessa coisa digital, né? Eu acho que isso é a nova era mesmo. Isso veio para ficar. Eu, antes da pandemia, não acho que poucos cursos online eu fiz, só cursos quando era fora do Brasil. Agora eu fiz um monte aqui, acompanhei um monte. Você também, você toda hora que a gente vai falar, estou no curso, não sei o quê. Gente, eu acho que vai cair agora, porque eu entrei exatamente 21 horas. Enquanto não cai, vamos conversando mais um pouquinho aqui. Na hora que caiu, o beijo já está dado. Já deu um beijo para todo mundo, Emildo? Já dei. Tá. Já beijou, como diz. Ô, Emilde, você fez muito curso online, né? Fiz. Toda hora, não, estou no curso online aqui. Eu fiz muita live. Fiz e estou fazendo ainda. Dei muito webinar também. Eu nunca dei tanto webinar. Não consegui fazer. O quê? Comprei curso que nem consegui fazer. Mas estava lá à disposição, doutor Emilde. Mas aí eu fica lá na hora que você quiser. A maioria fica 6 meses a 1 ano. Mas aí eu já estava fazendo outro e não tinha tempo. Chegava em casa à noite e já estava fazendo. O meu primeiro curso que eu comprei antes da pandemia, comecei a fazer e não terminei, foi o de Ayurveda. Comecei a fazer, fiz os 3 meses, começou em janeiro. Não só a odontologia nós vivemos, a gente vive também de cuidar da mente, né? Eu e a minha amiga aqui meditamos todo dia. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica. Dentista é um ser estressado. O cirurgião, principalmente. Fica a dica. Então é isso, pessoal. Um beijo para todo mundo. E a semana que vem eu tô aqui de volta e eu vou... Sempre eu faço um comentáriozinho no meu stories. Bye, bye. Tchau, beijo. Tchau. Para todos, tchau. Ainda não saiu, não.